Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O caixa joga o cartão no chão sem saber que é o CEO. Uma parceria de 2 bilhões de dólares destruída. No distrito financeiro de Manhattan, onde arranha-céus se misturam à ambição, o ar estava carregado de energia, tensão e conversas abafadas sobre mudanças de sorte. Era uma manhã de semana como qualquer outra, repleta de limusines silenciosas, ternos impecavelmente passados e cafés para viagem. Em meio a esse amontoado urbano, um homem caminhava com passos medidos, quase discretos. Jonathan Parker, de 42 anos com um olhar calmo e firme, caminhava com a postura serena que só os verdadeiros líderes possuem. Usava um blazer azul marinho, discreto, mas bem cortado, uma camisa branca ligeiramente aberta no colarinho e calças cinza escuras. Sua aparência era elegante, mas modesta, longe da extravagância frequentemente atribuída aos poderosos. Ele não chamava muita atenção, o que era exatamente o que buscava. Jonathan não gostava dos holofotes nem das aparências. Enquanto alguns ostentavam seu poder com relógios de ouro ou carros de luxo, ele cultivava a discrição. Mas por trás dessa fachada discreta, escondia-se uma mente visionária e assustadora. Jonathan foi o fundador e CEO da Straton Technologies, uma das empresas mais promissoras no setor de inovação energética. Em uma década, ele transformou sua empresa de um único escritório compartilhado no Brooklyn em um império tecnológico cujas patentes eram agora cobiçadas pelas principais empresas do mundo. Graças às suas inovações em baterias solares de alta eficiência e micro-redes inteligentes, a Straton conquistou os mercados europeus e começava a se consolidar como um player-chave nos Estados Unidos. Durante vários meses, Jonathan liderou negociações complexas com a Greenfield Corp, uma multinacional canadense especializada em infraestrutura energética. O objetivo: combinar suas expertises para criar uma rede de energia limpa e autossuficiente, capaz de abastecer grandes cidades e, ao mesmo tempo, reduzir significativamente as emissões de carbono. O projeto, chamado Horizonte de Fusão, foi acompanhado de perto por governos e investidores internacionais. Não se tratava apenas de um acordo comercial, era uma aliança estratégica que deveria definir o cenário energético dos próximos 20 anos. O valor do investimento inicial? 2,3 bilhões de dólares. Naquela manhã, Jonathan foi ao First Metropolitan Bank, uma das instituições parceiras do projeto, para validar uma transferência crucial. Essa transferência garantiria os movimentos finais de capital necessários para a fase de lançamento do Fusion Horizon. Foi uma etapa puramente administrativa, mas altamente simbólica, a última peça do quebra-cabeça antes da assinatura oficial marcada para aquela tarde. Ele poderia ter enviado um assistente, mas Jonathan acreditava em responsabilidade pessoal. Para ele, algumas coisas precisavam ser feitas pessoalmente por respeito ao trabalho realizado, mas também por vigilância. Ele sabia como um simples detalhe esquecido poderia custar meses, até milhões. Então, naquela manhã, ele pegou sua pasta de couro marrom, desgastada pelo tempo, mas firmemente fiel, e caminhou até a agência na esquina da Avenida Lexington com a Rua 52. A torre do banco erguia-se como um pilar de vidro, refletindo o mundo onde decisões tomadas em poucos minutos poderiam impactar milhões de vidas. Mas Jonathan não se intimidou. Ele conhecia o funcionamento dos bastidores. Ele até havia redesenhado alguns deles. O que ele não sabia, no entanto, era que essa manhã aparentemente comum se tornaria um momento crucial, não apenas para ele, mas para todos os envolvidos nesse projeto global. E que por trás de um simples balcão nesta agência fria e iluminada, a arrogância de uma jovem caixa desencadearia uma reação em cadeia, com consequências incalculáveis. Jonathan abriu a pesada porta de vidro do First Metropolitan Bank, cumprimentando discretamente o segurança na entrada. Lá dentro, o piso de mármore imaculado brilhava sob lustres modernos, e o ar cheirava a couro, desinfetante e café queimado. O saguão vibrava suavemente com sussurros abafados e cliques de teclados. Ele caminhou até a recepção sem pressa, sem arrogância, mas com a confiança silenciosa de alguém que trabalhou por cada centímetro do seu sucesso. Do bolso interno do paletó, tirou um cartão de visita com o logotipo discreto, mas distinto, da Straton Technologies e o entregou ao caixa, mantendo um tom calmo. Olá, estou aqui para fazer uma transferência de grande valor da nossa conta empresarial. É urgente, mas já está tudo pronto. Meu nome é Jonathan Parker. O jovem atrás do balcão mal levantou os olhos por um segundo. Seu nome era Kyle Reynolds, de 24 anos, recém-formado e funcionário do banco há 6 meses.
Usava uma camisa justa, óculos sem aro e uma expressão naturalmente tensa. Agarrou o cartão com a ponta dos dedos, sem esconder seu desinteresse. Ele o virou, olhou-o brevemente e franziu a testa. Então, sem ler o nome, sem se dar ao trabalho de verificar o sistema ou pedir um documento de identidade, deixou-o escorregar da mão com um gesto brusco. O cartão caiu, quicou no balcão e foi parar no chão. Jonathan ficou paralisado por um instante. Ao seu redor, os sons do banco continuavam, como se nada tivesse acontecido. Mas, nesse silêncio pessoal, esse gesto ressoou como um tapa invisível. Kyle cruzou os braços, impassível. Este não é nosso cliente, disse ele friamente, sem sequer um olhar de desculpas. Você deveria marcar uma consulta ou ir à agência central. Esse tipo de tratamento não é feito aqui, não sem um prontuário completo. Ele não gritou. Ele não insultou. E, no entanto, na atitude, no olhar que se lançou sobre Jonathan como se ele fosse apenas um homem perdido, havia um julgamento opaco, inconsciente, mas profundamente humilhante. Jonathan se abaixou lentamente. Pegou o cartão com cuidado, como se estivesse manuseando algo frágil ou sagrado. Então, endireitou as costas. Seus olhos finalmente encontraram os do caixa. Um breve silêncio se seguiu. Kyle começou a digitar distraidamente no teclado, visivelmente incomodado com o silêncio. Jonathan respondeu com uma voz calma, quase fria, mas que carregava uma imensa dignidade. Obrigado pelo seu tempo. Então ele girou nos calcanhares. Ele não bateu a porta. Não fez nenhum movimento brusco. Mas, ao sair, algo dentro dele estalou. Não uma raiva explosiva, não. Mas aquele cansaço pesado, opaco e familiar que só aqueles que precisam provar seu valor a todo momento conhecem. Ele desceu as escadas do prédio sem olhar para trás. No bolso, sua mão agarrou o cartão ainda quente por um instante. Não era a primeira vez. E ele sabia que não seria a última. Mas desta vez, aquele simples ato desencadearia uma reação que nenhum sistema, nenhum banco, nenhum jovem caixa arrogante havia previsto. De volta ao seu escritório, localizado no 41º andar da Stratton Tower, Jonathan entrou sem dizer uma palavra. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista espetacular de Manhattan, mas ele não olhou para ela. Colocou lentamente a pasta sobre a mesa de nogueira escura, tirou o blazer e sentou-se em sua cadeira ergonômica de couro. O silêncio era pesado. Ele não tocou no celular nem no computador. Simplesmente ficou ali, com os cotovelos apoiados nos braços da poltrona, as mãos entrelaçadas diante do rosto e os olhos fixos no vazio. Uma raiva fria pulsava em seu peito, mas não era uma fúria explosiva. Era uma dor antiga e profunda. Uma dor familiar. A dor de um homem negro brilhante que, apesar de seus diplomas de Stanford, suas patentes, seus prêmios internacionais e suas palestras na ONU, ainda se via reduzido a uma mera aparência. Ele se lembrava de crescer nos bairros operários de Atlanta, criado por uma mãe enfermeira que sacrificou tudo para que ele pudesse frequentar boas escolas. Lembrou-se de suas primeiras entrevistas de emprego, nas quais lhe perguntavam se conhecia alguém de dentro, como se não pudesse estar ali apenas por mérito. E mesmo hoje, mesmo agora, quando ele representava o futuro da energia global, um simples funcionário sentia que não merecia que seu nome fosse lido. Não foi um erro simples. Foi um lembrete claro de que, para alguns, ele sempre seria um intruso. Ele virou lentamente a cadeira em direção à janela. Lá embaixo, carros passavam zumbindo, o mundo continuava a girar. Ninguém sabia que naquele exato momento, um contrato de 2,3 bilhões de dólares acabará de ser suspenso por uma decisão de princípio. Ele construiu pacientemente essa parceria com a Greenfield Corp. Reuniões, cálculos de lucratividade, modelagem climática, investimentos transatlânticos. Foi um marco histórico. Não apenas para sua empresa, mas para o futuro energético de toda uma geração. Mas como ele poderia unir forças com um sócio que colaborava com instituições dispostas a rebaixar um homem simplesmente porque ele não usava o terno esperado? Que mensagem isso enviaria às suas equipes? Aos seus futuros clientes? A todos os jovens negros e mestiços da sua empresa que o admiravam como um modelo a ser seguido? Não, não era negociável. Ele se levantou e apertou o botão do interfone interno. Nathalie, disse ele calmamente. Me conecte com a equipe de gestão imediatamente. Ligue também para o nosso consultor jurídico. Reunião online em 5 minutos. Momentos depois, a grande sala de videoconferência se iluminou. Os rostos familiares de seus colegas apareceram um após o outro. Emily Tran, diretora de operações. Luiz Delgado, chefe de finanças. Maya Kingsley, chefe de relações públicas. Jonathan não esperou que todos falassem. Ele encarou a câmera com um olhar determinado.
Estamos suspendendo a assinatura com Greenfield. Um murmúrio de surpresa percorreu a equipe. Maya franziu a testa. Jonathan, o que está acontecendo? Faltam poucas horas para o lançamento. Está tudo pronto. Ele inalou lentamente. Fui ao First Metropolis também que esta manhã para finalizar uma transferência. O caixa nem se deu ao trabalho de ler meu nome. Jogou meu cartão no chão. Ele não me via como um CEO. Ele me via como alguém que não deveria estar ali. Ele fez uma pausa e então acrescentou firmemente. Recuso-me a deixar que confiemos nosso futuro a um sistema que nos despreza tanto. Este banco é um dos principais parceiros financeiros do contrato. E se trata seus clientes dessa forma, não merece nossa confiança. Emily assentiu lentamente, entendendo o peso do que Jonathan acabará de vivenciar. Você quer que entremos em contato com Greenfield? Sim. Diga a eles que estamos suspendendo a assinatura e reavaliando todos os parceiros financeiros envolvidos. Não pode haver inovação sem ética. Não pode haver aliança sem respeito. Seguiu-se um silêncio pesado. Mas desta vez não era dúvida. Era respeito. Jonathan tinha acabado de lembrar a todos que a dignidade humana valia muito mais que bilhões. A notícia se espalhou como fogo nos círculos econômicos. O que deveria ser aclamado como a aliança energética do século tinha acabado de ser abruptamente suspenso por um dos arquitetos do projeto. E ninguém entendia o porquê até que a verdade veio à tona. Na mesma manhã, uma declaração concisa foi publicada no site oficial da Stratton Technologies, devido a um incidente que revelou disfunção sistêmica em um parceiro bancário envolvido. A Stratton Technologies anuncia a suspensão imediata da assinatura da parceria Fusion Horizon. Reafirmamos nosso compromisso com o progresso tecnológico baseado na ética, na justiça e na dignidade humana. As reações não demoraram a chegar. Na Greenfield Corp, o tom rapidamente se intensificou. Reunidos com urgência na sede em Toronto, os membros do conselho estavam furiosos e perplexos. 2 anos de trabalho, bilhões em jogo, negócios em espera, investidores em alerta. Tudo isso em espera por causa de um caixa? O CEO da Greenfield, Richard Arlow, tentou de todas as maneiras possíveis entrar em contato com Jonathan. Quando finalmente conseguiu uma videochamada, não se preocupou em esconder sua irritação. E Jonathan, vamos falar sério. Não vamos questionar tudo por causa de um funcionário mal treinado. Essa não é nossa responsabilidade direta. Mas Jonathan, sentado em seu escritório, com o olhar fixo, respondeu sem levantar a voz. Exatamente, Richard. Não é uma questão individual. É sistêmica. Não é um incidente isolado. É uma questão de valores. Se a nossa parceria for construída sobre bases tecnológicas sólidas, mas em instituições que humilham indivíduos com base na sua aparência, então está fadada ao fracasso. Ele fez uma pausa, antes de acrescentar gravemente. Não podemos fazer parceria com uma instituição que desrespeita a dignidade de seus clientes. Não importa sua posição ou sucesso. Se eu fosse um de seus engenheiros, um de seus entregadores ou mesmo apenas um cliente abrindo uma conta, eu teria merecido o mesmo respeito. E você sabe disso. Arlow permaneceu em silêncio. Ele compreendia, no fundo, que Jonathan acabará de dizer em voz alta o que tantos pensavam baixinho. No dia seguinte, a mídia nacional e internacional divulgou a história. O New York Times publicou uma coluna intitulada Quando um caixa bloqueia um projeto global, a dignidade antes do lucro. A CNN transformou isso em um assunto importante em sua edição noturna. Analistas econômicos debateram com sociólogos nos 7 hashtags e inundaram o Twitter. Hashtag respeito a Van Profit. Hashtag Jonathan Parker. Hashtag viés bancário. No LinkedIn, muitos líderes empresariais e executivos de tecnologia elogiaram o gesto de Jonathan Parker, chamando-o de corajoso, necessário e até histórico. O First Metropolis Bank, pego pela tempestade, inicialmente tentou minimizar a situação. Mas, diante da crescente indignação e de depoimentos semelhantes de outros clientes, muitas vezes discriminados ou marginalizados, a gerência teve que reagir. Kylie Reynolds, o jovem caixa, foi imediatamente suspenso. A CEO do banco, Margot Eldridge, emitiu uma declaração pública. O que aconteceu em uma de nossas agências é inaceitável. Fracassamos em nossa missão de respeito e igualdade. Pedimos desculpas ao Sr. Jonathan Parker, bem como a qualquer pessoa que tenha passado por experiências semelhantes. Uma campanha de treinamento obrigatória sobre diversidade, inclusão e preconceito inconsciente foi lançada em todas as filiais do país, com auditorias internas como peça-chave. Mas o estrago já estava feito. Vários clientes importantes sacaram seus fundos.
as ações caíram 4,8% em 2 dias. ONGs pediram um boicote ao banco até que mudanças estruturais fossem comprovadas. Ironicamente, como Jonathan Parker perdeu temporariamente um contrato histórico, sua estatura pública cresceu como nunca antes. Programas de televisão, palestras TED e fóruns econômicos internacionais solicitaram sua palestra, mas ele se manteve seletivo. Aceitou apenas convites que abordassem o papel da ética e dos valores humanos nas decisões econômicas. Em seu discurso na conferência do Fórum Global de Ética Empresarial, ele disse: "É fácil defender a ética quando ela não custa nada, mas a verdadeira integridade se mede nos momentos em que ela custa caro. Esta parceria valeu 2,3 bilhões de dólares. Mas a minha dignidade e a de milhões de outras pessoas não tem preço." Nos meses seguintes, a Stratton Technologies viu um aumento expressivo de candidaturas, principalmente de jovens talentos oriundos de contextos desfavorecidos. Investidores éticos, fundos ES e family offices responsáveis, propuseram novas parcerias mais alinhadas aos valores humanos da empresa. E quanto a Kylie Reynolds? Após passar por terapia obrigatória e treinamento de conscientização social, ele se reconverteu e concordou em dar uma entrevista a um veículo de comunicação independente. Com o rosto mais marcado e a voz trêmula, ele declarou: "Naquele dia, entendi o que era desprezar alguém sem nem saber por quê. Vi um homem e não vi o seu valor. Não vi a sua humanidade. Hoje agradeço a ele, porque ele me educou sem gritar, sem insultar. Com a sua simples reação, ele me fez crescer." Poucos meses depois, o alvoroço havia diminuído, mas as consequências ficaram gravadas na mente das pessoas como uma lição indelével. A Stratton Technologies, após reavaliar todas as suas alianças financeiras e comerciais, anunciou com orgulho a assinatura de uma nova parceria estratégica com uma empresa britânica, a Orion Energy Limitada, com sede em Londres. Menos conhecida do público em geral do que a Greenfield Corp, a Orion, no entanto, tinha reputação de excelência ética. O lema deles era simples: inovação sem justiça é apenas dominação. O CEO da Orion, Amir Patel, de origem indiana, também construiu seu império confrontando as muralhas invisíveis do preconceito. O encontro entre ele e Jonathan Parker foi natural, quase fraternal. Na coletiva de imprensa que formalizou a aliança, os dois homens posaram lado a lado, sorrindo, não pelos holofotes, mas pelo que representavam juntos. Uma nova geração de líderes, movidos por valores de inclusão, integridade e coragem. Essa nova parceria, embora menos lucrativa a curto prazo, era mais sustentável e mais alinhada à missão da Stratton. O projeto de rede de energia limpa assumiu uma forma nova e ainda mais ambiciosa. E desta vez, ninguém duvidou de sua solidez moral. Em uma pequena agência bancária no Upper East Side, Kylie Reynolds, vestindo uma camisa mais folgada e uma expressão mais séria, estava sentado sozinho a uma das mesas do refeitório dos funcionários. Ele não era mais caixa. Desde sua suspensão e sua gradual readmissão em um novo departamento, gestão de relacionamento com o cliente, ele havia mudado muito. Ele assistiu com apreensão a cada passo do desastre desencadeado por suas ações. Viu seu nome circulando nas redes sociais. Ouviu as críticas, os julgamentos, as risadas zombeteiras dos colegas. Mas também foi forçado a encarar a si mesmo pela primeira vez. Naquele dia ele segurava um folheto da conferência Inclusão e Liderança, para a qual havia sido convidado como participante pela Fundação Stratton. Ironia. Ou talvez justiça restaurativa. Ele se lembrou daquela manhã de inverno em que jogou fora o cartão daquele cliente desconhecido sem imaginar por um único momento que estava olhando para Jonathan Parker, um dos homens mais influentes do setor de tecnologia global. Não foi a riqueza de Jonathan que o impressionou, nem mesmo o escopo do contrato suspenso. Foi sua reação, sua calma, sua dignidade. Kylie percebeu que o que havia pisoteado naquele dia não era um cartão, nem uma transação. Era um símbolo. Um símbolo de uma sociedade onde, com muita frequência, o valor de um homem é julgado pela cor de sua pele ou pelo corte de suas roupas, e não pela força de suas ideias. Ele era essa engrenagem do sistema, esse funcionário apressado, cheio de ideias preconcebidas, convencido de que um grande homem tinha que parecer importante. E, no entanto, o homem que ele havia rejeitado era exatamente o que ele próprio sonhava em se tornar um dia, um líder respeitado, ouvido, mas acima de tudo o justo. Naquele dia, sentado no silêncio do banco, Kylie não pensou nos bilhões perdidos ou em seu erro profissional. Ele pensou na responsabilidade humana, aquela que todos nós temos, todos os dias, quando olhamos para outro ser humano. Ele entendeu que o sucesso não é medido apenas por números ou contratos,
mas pelo respeito que alguém é capaz de oferecer aos outros, mesmo quando ninguém está olhando. Algumas semanas depois, Kyle escreveu uma carta. Não era pública. Não buscava perdão. Estava simplesmente endereçado a Jonathan Parker. Senhor Parker, eu te vi sem te ver. Eu te julguei sem te ouvir. Você me deu uma lição sem levantar a voz. Nunca esquecerei isso. Obrigado. Ele nunca obteve uma resposta. Mas ele sabia que às vezes a verdadeira mudança começa com um despertar silencioso. Uma carta jogada no chão havia provocado uma tempestade. E dessa tempestade nascerá uma verdade simples. O respeito humano é a única moeda que nunca perde valor.